Vitor, e quando a pessoa não aceita falar sobre o assunto e ainda diz que o problema é você? Tem grandes chances de que essa pessoa tenha pelo menos parcialmente razão. Pode ser que a pessoa tenha parcialmente razão. Vitor, como assim? Ele é alcoolista, ele é o alcoólatra lá. Ele faz tudo errado. E aí eu vou lá e quero aconselhar ele, quero dizer pra ele o que ele tem que fazer, e ele vai lá e diz que não quer falar sobre isso. E diz que o problema sou eu. Como assim você tá dizendo que eu posso ser o problema mesmo? Porque é o seguinte, não tô dizendo que você é culpada, mas que muitas vezes, quando o alcoolista te fala que o problema é você, algumas vezes, tá? Várias vezes, alguma parcela de razão ele tem. Talvez não da forma que ele expressou, mas talvez ele está querendo dizer para você alguma coisa que você não captou. Por exemplo, quando você diz assim, ele não aceita nenhum falar sobre o assunto. Provavelmente você está impondo o assunto ou iniciando esse assunto de uma forma que não é correta, de uma forma que está gerando resistência nele. E aí ele não vai aceitar falar sobre o assunto, vai se sentir criticado, acusado, e aí vai querer evitar você. E aí ele vai começar a se defender. Porque muitas vezes, quando você vai falar com uma pessoa que você ama, que tem alcoolismo, vai falar sobre o álcool, 90% das vezes é o quê? Para dar um conselho, é para dar um sermão. E ninguém gosta de sermões, ninguém gosta de conselhos não solicitados. E aí fica parecendo que é ele que não gosta de falar sobre o assunto. Não que você que está abordando de uma forma que é errada. Por isso que eu falo que você não precisa ser o problema, mas você pode ser parte da solução. Porque o inimigo é a doença do alcoolismo e não a pessoa. Né? Então, se você não entender como funciona a doença e as armadilhas que você precisa evitar e os caminhos para acelerar essa jornada, você vai acabar colhendo isso. Né? Resistência, ele não querendo falar sobre o assunto, e aí ele dizendo que o problema é você, e você, por outro lado, dizendo que o problema é ele. E aí os dois vão ficar tão preocupados em ganhar a discussão e descobrir quem é o problema, que ninguém vai encontrar solução, né? Porque daí o objetivo da conversa passa a não ser mais encontrar uma solução, mas alguém ter razão e vencer. Aquilo que era uma conversa acaba virando um duelo, né? Uma disputa, que muitas vezes é acionada pela forma que você inicia o assunto. E aí ele não vai aceitar conversar mesmo, né?